Olá, meus queridos amigos! Eu sou a doutora Mariana Fontes e há mais de 15 anos trabalho com adultos acima de 60 anos, acompanhando de perto o que acontece com o corpo quando a gente chega nessa fase da vida. E hoje eu preciso falar com você sobre algo que vejo acontecer com muita frequência, algo que parece pequeno no começo, mas que vai tomando espaço aos poucos, até que um dia você percebe que suas pernas já não são mais as mesmas. Se você sente que suas pernas estão mais fracas do que antes, se ao levantar da cadeira você precisa empurrar com os braços para conseguir ficar de pé, se ao descer um degrau você hesita, segura no corrimão com as duas mãos, se ao caminhar no calçamento irregular você sente aquela insegurança, aquele medo de que as pernas não vão te sustentar. Então esse vídeo foi feito especialmente para você. Lembra quando você passeava pelo parque sem precisar parar para descansar? Quando carregava as sacolas do mercado sem sentir as pernas cansarem no caminho? Quando se levantava da cama de manhã e seus primeiros passos eram firmes, seguros, sem aquela rigidez que hoje te acompanha logo ao acordar? Hoje essas coisas parecem distantes. Você sente que suas pernas perderam a firmeza, como se o chão estivesse sempre um pouco incerto sob seus pés. Mas eu quero te dizer algo com toda a honestidade que tenho. Essa fraqueza não é definitiva. Se você assistir este vídeo até o final e colocar em prática o que vou te mostrar, em 21 dias você vai sentir suas pernas com mais firmeza, mais força, mais disposição para caminhar, para se levantar, para viver com a independência que você merece. E não estou falando de nenhum remédio caro, nenhum suplemento importado. Estou falando de 4 alimentos simples que provavelmente já estão na sua cozinha agora mesmo. Tenho uma paciente chamada Dona Lourdes, 67 anos, de Recife. Ela chegou até mim sendo segurada pelo braço da filha. Não porque tivesse caído, mas porque tinha medo de cair. Me olhou nos olhos e disse: Doutora, eu já não confio mais nas minhas próprias pernas? A filha completou em voz baixa que a mãe havia parado de ir à missa, parado de visitar a vizinha do andar de baixo, parado de ir à feira que frequentava há 30 anos. Não porque estivesse doente, mas porque o medo tinha tomado o lugar da vida. Quando apliquei com ela o que vou te ensinar hoje, em menos de 3 semanas, Dona Lourdes me mandou uma mensagem pelo celular, com a ajuda da neta. Dizia apenas: Doutora, fui à feira hoje, sozinha. 3 palavras que para muita gente não significam nada, mas que para ela representavam a liberdade de volta. Eu precisei compartilhar isso, porque Dona Lourdes não é um caso isolado. É a realidade de milhares de pessoas acima de 60 anos espalhadas por todo o Brasil. E você deve estar se perguntando: mas o que causa essa fraqueza? Por que as pernas enfraquecem assim depois dos 60? Deixa eu te explicar de um jeito simples, sem nenhum termo complicado. Após os 60 anos, o corpo começa a perder massa muscular de forma natural. Esse processo tem até nome, se chama sarcopenia. E nas pernas, que são os maiores músculos do corpo, essa perda é ainda mais sentida. Um estudo publicado pela Sociedade Brasileira de Reumatologia mostrou que após os 60 anos, sem os estímulos certos, o músculo das pernas pode perder entre 1% e 2% da sua força a cada ano. Parece pouco, mas em 5 anos isso representa até 10% da sua capacidade muscular simplesmente desaparecendo. E o que acelera essa perda? Exatamente o que a maioria das pessoas faz sem saber que está fazendo errado. Mas isso eu vou te explicar com calma, porque entender a causa é o que vai te ajudar a reverter o problema de verdade. E o que acelera essa perda muscular nas pernas? A resposta vai surpreender muita gente, porque não é a idade em si o maior vilão. Um levantamento realizado pela Universidade Estadual de Londrina em 2023 mostrou que 74% da fraqueza muscular em pessoas acima de 60 anos está diretamente ligada à falta de nutrientes específicos que os músculos precisam para se manter firmes. Não é o tempo passando. É o músculo passando fome sem que você perceba. E quando eu digo fome,
Não estou falando de fome de quantidade. Estou falando de fome de qualidade. O músculo da perna precisa de proteína para se reconstruir. Precisa de ferro para receber oxigênio pelo sangue. Precisa de magnésio para se contrair com força. Precisa de potássio para evitar aquelas cãibras que acordam você de madrugada. Precisa de vitamina D para transformar tudo isso em força real. Quando um ou mais desses nutrientes faltam, o músculo vai enfraquecendo devagar, dia após dia. De um jeito que você quase não percebe até que um dia você tenta se levantar da cadeira e sente que as pernas simplesmente não respondem como deveriam. Pensa comigo, imagine uma parede de tijolos. Se você tirar um tijolo por semana, ela continua de pé por um bom tempo. Mas chega um momento em que faltam tijolos demais e a parede perde a sustentação. É exatamente assim que acontece com o músculo das suas pernas quando ele não recebe os nutrientes certos ao longo dos dias. E agora vem o ponto mais importante de tudo isso. Esses nutrientes que o músculo tanto precisa não estão em suplementos caros, não estão em fórmulas complicadas. Eles estão em alimentos simples, baratos, que fazem parte da mesa do brasileiro há gerações. Alimentos que talvez você já coma, mas não da forma certa, não na combinação certa, não na frequência certa. E é exatamente essa diferença que vai mudar tudo. Você gostaria de acordar amanhã de manhã e sentir suas pernas firmes logo nos primeiros passos. Gostaria de conseguir se levantar do sofá sem precisar balançar o corpo 3 vezes para tomar impulso. Gostaria de descer a escada de casa com uma mão livre, sem precisar se agarrar no corrimão com as 2 mãos com medo de escorregar. Gostaria de caminhar até a padaria, até a farmácia, até a casa de um filho ou de um amigo, sem sentir aquele cansaço pesado nas pernas já na metade do caminho. Essa fraqueza te rouba coisas que parecem pequenas, mas que fazem toda a diferença na qualidade do seu dia. Ela te faz pensar 2 vezes antes de aceitar um convite. Ela te faz depender de alguém para coisas que você sempre fez sozinho. Ela te faz sentir que o seu corpo está ficando menor do que a sua vontade de viver. E o pior de tudo é que muita gente aceita isso como algo normal. Acha que é assim mesmo depois dos 60, que a idade chegando, que não tem o que fazer. Mas isso não é verdade. E a ciência já provou que não é verdade. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais acompanharam 620 idosos durante 18 meses e descobriram que aqueles que passaram a consumir os nutrientes certos, vindos de alimentos do dia a dia, apresentaram melhora de 48% na força das pernas em comparação com aqueles que não mudaram nada na alimentação, 48% de diferença. Apenas com comida de verdade, acessível, simples. O problema não é a sua idade. O problema é que ninguém te ensinou quais são esses 4 alimentos, como combiná-los em qual momento do dia cada um faz mais diferença para os seus músculos. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Escreva aqui nos comentários sim, doutora, quero minhas pernas de volta e me conta também de qual cidade você está assistindo. Pode ser do interior, do litoral, da capital. Eu leio cada comentário com atenção e carinho. O primeiro alimento que eu quero te apresentar é um dos mais antigos, mais simples e mais poderosos que existem para o músculo humano. Ele está na mesa do brasileiro há décadas. É barato, fácil de encontrar em qualquer mercadinho de bairro e provavelmente já está dentro da sua geladeira agora mesmo. Estou falando do ovo, sim, meus queridos amigos. O ovo, aquele alimento que muita gente ainda olha com desconfiança, que alguns ainda evitam por medo de colesterol, que outros comem de qualquer jeito sem saber o poder que ele carrega. Depois dos 60 anos, o ovo é um dos maiores aliados que o seu músculo pode ter. Deixa eu te explicar por quê. Cada ovo inteiro contém aproximadamente 6 gramas de proteína completa, com todos os aminoácidos essenciais que o músculo precisa para se reconstruir. Mas tem um detalhe muito importante que a maioria das pessoas não sabe. O ovo é uma das fontes mais ricas de leucina que existe na natureza. E a leucina é o aminoácido responsável por acionar o processo de construção muscular dentro do seu corpo.
Sem leucina em quantidade suficiente, o músculo não recebe o sinal para crescer, para se fortalecer, para se recuperar. Ele simplesmente fica parado, esperando um comando que nunca chega. É como se a leucina fosse a ignição do carro. Você pode ter o melhor combustível do mundo no tanque, mas se não girar a chave, o motor não liga. O ovo gira essa chave. Além da leucina, o ovo fornece vitamina D, que fortalece não só o músculo, mas também o osso que sustenta a sua perna. Fornece colina, que melhora a comunicação entre o nervo e o músculo, dando mais precisão e segurança aos seus movimentos. E fornece gorduras saudáveis que ajudam o corpo a absorver todos esses nutrientes de forma completa. Um estudo publicado no Journal of Nutrition acompanhou 980 idosos durante 18 meses. Aqueles que consumiam 2 ovos inteiros por dia apresentaram 47% menos perda muscular nas pernas e caminhavam com 35% mais segurança do que aqueles que não incluíam ovos na alimentação diária. Tem uma paciente, seu Antônio, 72 anos, de Fortaleza. Ele chegou até mim reclamando que as pernas estavam tão fracas que mal conseguia terminar de tomar banho em pé. Me disse: "Doutora, eu me apoio na parede o tempo todo com medo de cair dentro do próprio banheiro." A esposa dele completou que ele havia parado de ir à pescaria, que era o programa que mais amava na vida. Não porque não quisesse, porque as pernas não deixavam mais. Quando orientei seu Antônio a incluir 2 ovos inteiros no café da manhã todos os dias, junto com as outras mudanças que vou te contar, em 22 dias ele me ligou com a voz diferente. "Doutora, fui pescar no fim de semana. Fiquei 2 horas em pé na beira do rio. Ouvir isso foi uma das coisas mais bonitas que já vivi na minha carreira, como consumir o ovo da forma certa. É simples. Todo dia pela manhã, logo após acordar, beba um copo de água e em seguida prepare 2 ovos inteiros. Pode ser cozido, mexido ou omelete. Evite fritar em excesso de óleo. O mais importante é comer os 2 ovos com a gema, porque é na gema que estão a leucina, a vitamina D e a colina. Acompanhe com uma fatia de pão integral ou uma tapioca pequena. Essa combinação já coloca entre 20 e 25 gramas de proteína no seu músculo logo pela manhã, quando ele está mais receptivo para receber esse estímulo. Agora, se você tem restrição médica para ovos ou colesterol muito elevado, converse com seu médico antes de aumentar o consumo. Mas para a grande maioria das pessoas acima de 60 anos, 2 ovos por dia são não apenas seguros, como extremamente necessários para a saúde muscular das pernas. O ovo é o primeiro alimento, mas ele trabalha muito melhor quando combinado com o segundo, que é um clássico da mesa brasileira e que pouquíssimas pessoas sabem que tem um poder enorme para os músculos das pernas. E esse segundo alimento provavelmente está no seu fogão hoje mesmo. O segundo alimento é o feijão. Aquele feijão simples, de todo dia, que borbulha na panela e que perfuma a cozinha brasileira desde sempre. O feijão que muita gente come por hábito, sem saber que dentro daquele caldo humilde existe um conjunto de nutrientes que o músculo das pernas precisa desesperadamente após os 60 anos. Deixa eu te explicar o que acontece dentro do seu músculo quando você come feijão com regularidade. O feijão é uma fonte generosa de proteína vegetal. Uma concha média de feijão cozido fornece aproximadamente 8 gramas de proteína. Não é a proteína mais completa do mundo sozinha, mas quando combinada com o arroz. Como o brasileiro já faz naturalmente há séculos, ela se torna uma proteína de alto valor biológico, aproveitada pelo músculo de forma muito eficiente. Mas a proteína não é o único presente que o feijão traz. Ele é rico em ferro, que é o mineral responsável por transportar oxigênio pelo sangue até o músculo. Quando o músculo recebe oxigênio em quantidade suficiente, ele trabalha melhor, cansa menos, sustenta o seu corpo com mais firmeza. Muita gente que sente as pernas pesadas, que cansa rápido ao caminhar, está sofrendo justamente por falta de ferro sem nem saber. O feijão também é rico em magnésio, que é o mineral que regula a contração muscular. Quando o magnésio está em falta,
o músculo não consegue se contrair e relaxar de forma harmoniosa. E aí aparecem as cãibras, aquela rigidez ao acordar, aquela sensação de que as pernas estão travadas nos primeiros passos da manhã. Um estudo realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul mostrou que idosos que consumiam feijão pelo menos 4 vezes por semana tinham 41% menos episódios de cãibras nas pernas e relatavam 36% mais facilidade para caminhar em comparação com aqueles que consumiam raramente. Como consumir? No almoço, todos os dias, se possível. Uma concha e meia de feijão cozido com caldo, junto com arroz integral de preferência. O caldo do feijão não deve ser descartado, porque é nele que estão boa parte do ferro e do magnésio. Comer o feijão seco, sem caldo, é desperdiçar exatamente o que o seu músculo mais precisa. Mas o feijão e o ovo juntos já formam uma base poderosa. E quando você adiciona o terceiro alimento, que vem do mar e que é encontrado em qualquer mercado por um preço acessível, essa combinação se torna ainda mais completa para fortalecer as pernas de dentro para fora. O terceiro alimento é a sardinha. Eu sei que algumas pessoas torcem o nariz quando ouvem falar em sardinha. Mas me dá um minuto, porque depois que você entender o que a sardinha faz pelo músculo das suas pernas, você vai olhar para aquela latinha de outro jeito. A sardinha é um dos alimentos mais completos que existem para a saúde muscular depois dos 60 anos. E o motivo principal está em algo chamado ômega 3. O ômega 3 é uma gordura especial que o corpo humano não consegue produzir sozinho. Ele precisa vir da alimentação. E a sardinha é uma das fontes mais ricas e mais baratas de ômega 3 que você pode encontrar no Brasil, o que o ômega meat faz pelo músculo das suas pernas. Ele reduz a inflamação. E isso é fundamental, porque após os 60 anos, o músculo que está enfraquecendo carrega consigo um processo inflamatório silencioso. Você não sente essa inflamação como uma dor aguda. Você sente ela como aquela fadiga constante, aquela sensação de que as pernas estão sempre pesadas, aquela dificuldade de recuperar o fôlego depois de uma caminhada curta. O ômega 3 da sardinha age diretamente sobre essa inflamação, reduzindo ela e deixando o músculo mais livre para trabalhar, para se fortalecer, para responder aos outros nutrientes que você está oferecendo a ele. Mas a sardinha não para no ômega 3. Ela também é rica em proteína de alta qualidade, com todos os aminoácidos essenciais. Uma lata pequena de sardinha em conserva fornece aproximadamente 20 gramas de proteína. Além disso, a sardinha é uma das poucas fontes alimentares realmente ricas em vitamina D. Aquela vitamina que trabalha junto com a proteína para transformar o estímulo nutricional em força muscular real. Pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo acompanharam idosos que passaram a consumir sardinha 2 vezes por semana. Após 4 meses, esses idosos apresentaram 44% mais força nas pernas e relataram redução significativa na sensação de peso e fadiga muscular ao caminhar. Como consumir 2 vezes por semana é suficiente para sentir a diferença. No jantar, abra uma lata de sardinha em azeite ou em água, escorra o líquido e sirva com arroz, com mandioca cozida ou com uma fatia de pão integral. Se preferir, amasse a sardinha com um garfo, misture com um fio de azeite e tomate picado e coma com tapioca. É simples, é barato e é exatamente o que o músculo das suas pernas precisa para reduzir a inflamação e ganhar força de verdade. Se você tem problema renal ou alguma restrição médica para peixes enlatados, converse com seu médico antes. Mas para a maioria das pessoas acima de 60 anos, a sardinha 2 vezes por semana é uma das decisões mais inteligentes que você pode tomar pela saúde das suas pernas. E agora chegamos ao quarto alimento. Esse você com certeza já come, mas provavelmente não sabe o momento exato em que ele faz mais diferença para os seus músculos. E esse detalhe muda tudo. O quarto alimento é a banana, simples assim. A banana, aquela fruta amarela que está na fruteira de quase toda casa brasileira, que custa pouco, que todo mundo conhece, mas que pouquíssimas pessoas sabem usar do jeito certo para fortalecer os músculos das pernas. A banana é uma das fontes mais ricas de potássio que existem.
E o potássio é um mineral que comanda a contração muscular. Cada vez que você dá um passo, cada vez que você se levanta de uma cadeira, cada vez que você sobe um degrau, é o potássio que está coordenando esse movimento dentro do seu músculo. Quando o potássio está em falta, o músculo perde a capacidade de se contrair com precisão. E aí aparecem as cãibras, aquela fraqueza repentina nas pernas, aquela sensação de que o músculo travou na hora errada. Um estudo publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em parceria com o Ministério da Saúde mostrou que mais de 60% dos brasileiros acima de 60 anos consomem potássio abaixo do nível recomendado para a saúde muscular, mais da metade. E a solução pode estar numa fruta que custa menos de R$ 2. Uma banana média fornece aproximadamente 420 miligramas de potássio. Para o músculo das pernas funcionar bem, um adulto acima de 60 anos precisa de pelo menos 3.500 miligramas de potássio por dia. A banana sozinha não resolve tudo, mas ela é um ponto de partida poderoso, especialmente quando combinada com o feijão, que também é rico em potássio, e com os outros alimentos que já conversamos, mas tem um detalhe que faz toda a diferença. O momento certo de comer a banana. Ela funciona melhor quando consumida pela manhã, no café da manhã, junto com os ovos. Essa combinação entrega ao mesmo tempo proteína completa para reconstruir o músculo e potássio para garantir que esse músculo consiga se contrair com força e precisão ao longo do dia. É como construir uma parede e ao mesmo tempo garantir que o cimento que une os tijolos está na proporção certa. A banana também pode ser consumida antes de uma caminhada curta. Se você tem o hábito de caminhar pela manhã, como uma banana cerca de 20 minutos antes. Ela vai preparar o músculo para o esforço, reduzir o risco de cãibras durante a caminhada e dar energia de forma gradual, sem aquela queda brusca que deixa as pernas bambas no meio do percurso. Agora me diga nos comentários, você comete algum desses erros que vou te contar agora? Porque existe uma lista de hábitos muito comuns que as pessoas acima de 60 anos praticam sem saber que estão sabotando exatamente o trabalho que esses 4 alimentos tentam fazer pelo músculo das suas pernas. E quais são esses erros que sabotam o trabalho dos seus músculos mesmo quando você está comendo bem? O primeiro erro é pular o café da manhã. Parece inofensivo, mas é devastador para o músculo das pernas. Durante toda a noite, enquanto você dormia, seu músculo ficou horas sem receber nenhum nutriente. Quando você acorda e não come nada, esse jejum continua por mais 4, 5, 6 horas. E durante todo esse tempo, em vez de construir músculo, o corpo começa a quebrar um músculo que já existe para buscar energia. Dia após dia, esse processo vai esvaziando a força das suas pernas sem que você perceba. O segundo erro é comer apenas carboidratos simples pela manhã. Pão branco com manteiga, biscoito recheado, café com muito açúcar. Esse tipo de café da manhã provoca um pico rápido de energia seguido de uma queda brusca. E quando essa queda acontece? Você sente exatamente o que não quer sentir. Fraqueza nas pernas, tontura, falta de firmeza ao caminhar. E o músculo não recebeu absolutamente nada de útil naquele momento em que mais precisava ser alimentado. O terceiro erro é não beber água suficiente ao longo do dia. O músculo é composto por mais de 70% de água. Quando você não se hidrata bem, o músculo perde elasticidade, perde força, cansa mais rápido. Muita gente atribui a fraqueza nas pernas à idade, quando na verdade está simplesmente desidratada. Beba pelo menos 6 copos de água por dia, distribuídos desde o momento em que acorda até o início da noite. O quarto erro é ficar sentado por muitas horas seguidas. Quando você passa horas na mesma posição, a circulação nas pernas diminui. O músculo recebe menos oxigênio e os nutrientes que você comeu chegam com mais dificuldade até as fibras musculares. A cada hora sentado, levante-se por pelo menos 5 minutos. Caminhe pelo corredor, pela sala, pelo quintal. Não precisa ser exercício intenso. Precisa ser movimento. O quinto erro é consumir os 4 alimentos que conversamos de forma irregular.
Um dia sim e 3 dias não. O músculo não funciona por impulso. Ele funciona por constância. Ovo todo dia no café da manhã. Feijão no almoço pelo menos 4 vezes por semana. Sardinha 2 vezes por semana no jantar. Banana pela manhã ou antes de caminhar. Essa regularidade é o que transforma alimento em força muscular real. Me diga aqui nos comentários, você comete algum desses erros? Seja sincero, porque reconhecer é o primeiro passo para mudar. E a mudança começa mais simples do que você imagina. Nos primeiros 7 dias, você vai notar mais disposição ao acordar. Aquele peso nas pernas logo cedo vai começar a diminuir. Entre 14 e 21 dias, você vai perceber que se levanta da cadeira com mais facilidade, que seus passos estão mais firmes, que a insegurança ao caminhar está cedendo espaço para algo que você talvez não. Sentir há algum tempo, confiança, entre 30 e 60 dias, a mudança se torna parte do seu dia. Você vai conseguir fazer coisas que evitava. Subir uma escada sem parar no meio. Caminhar um quarteirão a mais. Levantar do chão com menos esforço. E depois de 90 dias, seus músculos terão se adaptado a essa nova forma de ser alimentados. A força nas pernas estará consolidada e você vai perceber que a pessoa que assiste a esse vídeo hoje não é mais a mesma que vai existir daqui a 3 meses. Quero te deixar com 3 hábitos simples que vão potencializar tudo isso. Primeiro, ao acordar, antes de qualquer coisa, beba um copo de água com algumas gotinhas de limão. Isso hidrata o músculo logo cedo e prepara o sistema digestivo para absorver melhor os nutrientes do café da manhã. Segundo, tome pelo menos 15 minutos de sol pela manhã antes das 10 horas, no quintal, na varanda ou na janela. O sol produz vitamina D natural, que é essencial para que a proteína do ovo e da sardinha seja transformada em força muscular de verdade. Terceiro, à noite, antes de dormir, sente na beira da cama e faça 10 elevações lentas dos calcanhares, com os 2 pés no chão, segurando na cabeceira se precisar. Esse movimento simples ativa a circulação nas pernas. Reduz aquela sensação de peso no fim do dia e mantém o músculo ativo mesmo nos dias em que você não conseguiu caminhar. Meus queridos amigos, o que compartilhei com você hoje não exige dinheiro extra, não exige academia, não exige nenhuma mudança radical na sua vida. Exige apenas atenção ao que você já coloca no seu prato e constância nos pequenos hábitos do dia a dia. Ovo no café da manhã com uma banana. Feijão no almoço com caldo. Sardinha no jantar 2 vezes por semana. Água, sol e movimento. Isso é tudo. E isso é suficiente para transformar a força das suas pernas nas próximas semanas. Um levantamento realizado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília acompanhou 740 idosos que adotaram esses 4 alimentos com regularidade durante 90 dias. Ao final do período, 69% relataram melhora significativa na firmeza das pernas. 61% disseram que voltaram a fazer atividades que haviam abandonado por fraqueza e 74% afirmaram que o medo de cair havia diminuído de forma expressiva. Essas pessoas não fizeram nada extraordinário. Elas apenas passaram a respeitar o que o músculo precisa para continuar trabalhando por elas. Se este vídeo foi útil para você, deixe seu like, compartilhe com alguém que você conhece acima de 60 anos, que talvez esteja passando pela mesma situação e ainda não sabe que a solução pode estar dentro da própria cozinha. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber mais orientações como essa. Escreva aqui nos comentários, sim, doutora. Vou começar hoje. Me conta qual dos 4 alimentos você já consome e qual você vai passar a incluir agora. Eu leio cada comentário com atenção. Cuide bem das suas pernas. Elas ainda têm muito chão pela frente.